Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai, abrir o capô da administração de uma cidade para entender o motor que faz tudo funcionar, o orçamento. Exato. E não é só sobre planilhas e números, né? É sobre o roteiro que define se uma rua vai ser asfaltada, se uma nova escola vai sair do papel. Ou até se aquele festival que todo mundo adora vai acontecer de novo. Isso. E para guiar nossa análise, a gente pegou a Lei Orgânica de Carlos Barbosa, lá no Rio Grande do Sul. A nossa missão aqui é desvendar o que os artigos 82 a 88 realmente significam. É entender como as promessas viram, ou não, ações concretas. E quais são as regras do jogo para garantir que tudo seja feito com responsabilidade. E é fundamental entender que essas leis não são mera burocracia. Elas são, de verdade, um manual de instruções da cidade. Um manual de instruções. Gostei disso. Sabia o que elas dizem é entender a dinâmica do poder, as negociações que rolam nos bastidores. A gente vai seguir a lógica do processo. Primeiro os grandes planos. Os guias. Isso. Depois o calendário, quem faz o que e quando. E, por fim, a parte que eu acho mais interessante. Como a própria comunidade pode entrar nesse jogo e, quem sabe, mudar o resultado. Ok, vamos desvendar esse então. Começando pelo artigo 82. Ele já nos mostra que o planejamento não é uma decisão única, sabe? É um sistema. Um quebra-cabeça de 3 peças. Perfeito. 3 grandes documentos. O primeiro é o Plano Plurianual, o famoso PPA. A melhor analogia, eu acho, é a de uma viagem bem longa, de 4 anos. Ele aponta o destino final. Exatamente, o PPA é a declaração de intenções de um governo. Ele responde àquela pergunta: onde a gente quer que essa cidade esteja daqui a 4 anos? É um documento mais estratégico, então. Totalmente estratégico, de longo prazo. Ele estabelece as grandes diretrizes, tipo, vamos priorizar o saneamento básico, ou nosso foco será expandir a rede de creches. É a visão, o sonho. Certo, o sonho, mas como dizem, um sonho não paga as contas. E é aí que entra a segunda peça, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. A ponte. A ponte. Se o PPA é o mapa da viagem de 4 anos, a LDO seria o roteiro detalhado só para o ano que vem. Ela diz, ok, para chegar lá no destino final, este ano a gente vai focar neste trecho da estrada com estas metas. E essa LDO é a peça-chave que conecta o sonho com a realidade do caixa. É ali que a visão de longo prazo do PPA tem que caber no orçamento daquele ano. É um banho de realidade, então. É um banho de realidade fiscal. A LDO força o gestor a responder. Sonhamos em duplicar todas as avenidas, ok, mas neste ano, com o dinheiro que a gente tem, qual trecho é prioridade absoluta? Ela força o sonho a caber no bolso. E, finalmente, a gente aterrissa na Lei Orçamentária Anual, a LOA. Se a LDO é o roteiro, a LOA é a lista de compras. Com o preço de cada item. Exato, com cada centavo. É aqui que os números aparecem de verdade, dizendo exatamente quantos milhões vão para a saúde, para a educação, para a infraestrutura. E o que é fascinante aqui é como essas 3 peças se encaixam. Elas são interdependentes. O artigo 82 deixa isso muito claro. Tem uma hierarquia. Uma hierarquia. A LDO tem que ser compatível com o PPA e a LOA tem que obedecer à LDO. Isso amarra o sistema todo, cria uma espécie de trava de segurança contra gastos de impulso, sabe? Garante que uma obra hoje não seja só uma coisa isolada. Exato. Garante que ela faça parte de um plano maior. E o parágrafo 4º ainda detalha que a LOA cobre tudo. O orçamento do Executivo, do Legislativo, os investimentos das empresas da Prefeitura, a Seguridade Social. É o raio-x financeiro completo da cidade. Isso na teoria faz todo sentido, mas essa estrutura em cascata não deixa o processo todo extremamente rígido? Quer dizer, se acontece uma crise no meio do ano, uma enchente, uma emergência de saúde, o prefeito fica de mãos atadas por um plano feito meses antes? Essa é uma pergunta excelente. E sim, a lei prevê mecanismos para isso. A gente vai ver mais adiante com os créditos suplementares. Mas antes de chegar na flexibilidade, a lei se preocupa com um outro pilar importantíssimo, a transparência.
Um plano só funciona se todo mundo puder ver as cartas na mesa. Exatamente. Isso nos leva direto ao artigo 83. Ele exige que o orçamento mostre de forma clara o impacto de coisas como isenções de impostos e anistias fiscais. Porque essa regra é tão crucial. Porque ela joga luz no que a gente pode chamar de orçamento invisível. Quando a prefeitura decide, por exemplo, não cobrar um imposto de uma empresa para atrair investimento. Aquele dinheiro não some, né? Não some. Foi uma escolha. Aquele recurso que o município abriu mão de receber poderia ter sido usado para reformar um posto de saúde. O artigo 83 obriga a administração a colocar essa conta na mesa, a dizer para a sociedade, olha, nossa política de incentivo fiscal custou X milhões este ano. Entendi. A lei força a pergunta: o benefício que essa empresa trouxe compensa o posto de saúde que não foi reformado? Deixa de ser uma coisa só técnica e vira um debate de valores. Precisamente. E falando em valores e responsabilidade, o artigo 85 estabelece outra regra de ouro, o limite de gastos com o pessoal. Ah, essa é clássica. Clássica e fundamental. A lei diz que as despesas com salários, aposentadorias, tudo, não podem passar dos tetos definidos em lei federal. Essa é talvez a principal trava da responsabilidade fiscal. Por quê? Porque sem ela, um gestor mal intencionado ou mesmo só populista poderia inchar a folha de pagamento para ganhar apoio político, e aí o dinheiro para investir em outras coisas simplesmente acaba. A cidade para. A cidade para. Essa regra protege o futuro do município contra a irresponsabilidade do presente. É uma proteção para que a cidade possa continuar investindo nos serviços. Ok, então o sistema tem um plano, tem regras de transparência e ele precisa de um ritmo, um calendário. E é aqui que a coisa fica, para mim, realmente interessante, com os artigos 86 e 87. A dança dos poderes. Uma dança bem coordenada. Eles criam um cronograma tão rígido que o prefeito e a Câmara de Vereadores são forçados a dançar juntos o ano todo. E com prazos muito apertados. O artigo 86 dita o ritmo do executivo. O projeto do PPA tem que chegar na Câmara até 15 de julho, o da LDO, 15 de setembro, e o da LOA, 15 de novembro. E o artigo 87 estabelece a resposta da Câmara, o passo seguinte da dança. Os vereadores têm que debater, propor mudanças e devolver os projetos para sanção do prefeito em datas fixas. 15 de agosto para o PPA, 15 de outubro para a LDO e, o mais importante, 15 de dezembro para a LOA. Ou seja, antes do Natal, o plano de voo financeiro do ano seguinte já tem que estar aprovado e pronto para decolar. Mas eu me pergunto, na prática, essa pressão dos prazos gera mais cooperação ou mais conflito entre os dois poderes? Gera os dois. Gera a necessidade de cooperar, porque ninguém pode ignorar o prazo, mas gera conflito, porque o tempo para negociar é curto e as visões sobre as prioridades podem ser bem diferentes. É no meio dessa tensão que a mágica acontece. Exato. E é no meio dessa tensão que a lei abre a porta mais importante de todas, lá no parágrafo único do artigo 87. É aqui que o cidadão comum deixa de ser só espectador. E pode entrar no palco. Estamos falando das emendas populares. Como isso funciona na prática? Esse é um dos mecanismos mais poderosos e, olha, muitas vezes subutilizados da nossa democracia. A lei permite que a própria comunidade proponha alterações diretas no orçamento. Direto no orçamento? Direto no orçamento. Para isso, a proposta precisa ser assinada por, no mínimo, 1% dos eleitores da cidade. 1%? Ou ser apresentada por uma entidade representativa, uma associação de moradores, um conselho comunitário. 1% dos eleitores pode parecer pouco, mas na prática, mobilizar essa gente toda exige uma organização e um propósito muito claros, né? Exige. E é isso que torna o mecanismo tão legítimo. Imagina a Associação dos Amigos do Parque do Bairro. Por anos, eles pedem para a prefeitura uma reforma nos brinquedos, na iluminação, e nada acontece. Uma história bem comum. Muito comum. Com essa regra, eles podem parar de só pedir e passar a propor oficialmente. Eles podem redigir uma emenda, detalhar a obra, estimar o custo e ir de porta em porta coletando as assinaturas. E se eles conseguirem? Se atingirem a meta, essa proposta tem que ser discutida e votada pelos vereadores. Muda completamente a dinâmica. A comunidade deixa de ser pedinte e passa a ser proponente.
Isso é transformador. Mas imagino que não seja uma terra de ninguém, onde se pode propor qualquer gasto. Se a associação propõe gastar R$ 100 mil na reforma, esse dinheiro tem que sair de algum lugar, certo? Com certeza. E é aí que entram os artigos 87A, B e C. São as regras do jogo para as emendas tanto as dos vereadores quanto as populares. E o artigo 87B é o coração dessa regra. Ele estabelece o princípio O cobertor curto. do cobertor curto. Exatamente. Se você quer criar uma despesa nova, precisa dizer de onde o dinheiro vai sair. Ou seja, precisa propor o corte de outra despesa de igual valor. E essa regra do cobertor curto deve ser o verdadeiro centro do debate político na Câmara, não é? É o coração do debate. Não é só uma questão técnica de contabilidade. É onde as visões de mundo se chocam. Tirar dinheiro da pavimentação de uma rua no centro para financiar um projeto de horta comunitária na periferia. Não é uma troca de números numa planilha. De jeito nenhum. É uma batalha de prioridades que define o caráter da cidade e para quem ela governa. É nesse momento que a política se manifesta na sua forma mais pura, a escolha de quem ganha e quem perde. E a lei ainda protege algumas áreas desses cortes, certo? O cobertor pode ser curto, mas parece que há partes que não podem ser descobertas de jeito nenhum. Exatamente. O mesmo artigo 87B proíbe que as emendas proponham cortes em 3 áreas, digamos, sagradas. Primeiro, despesas com pessoal e seus encargos. Faz sentido para a máquina continuar funcionando. Segundo, o serviço da dívida do município. E terceiro, e muito importante, as transferências constitucionais e os limites mínimos de investimento em saúde e educação. E porque justamente essas áreas são intocáveis. Isso levanta uma questão importante sobre o que o legislador considerou a espinha dorsal da administração. Proteger gastos com pessoal e dívidas garante a operação e a credibilidade financeira do município. Ok. E blindar os mínimos de saúde, que são 15%, e educação, 25%, é uma forma de garantir que, independente da crise, os direitos sociais mais básicos da população não sejam sacrificados no altar do ajuste fiscal. É um sistema de freios e contrapesos dentro do próprio orçamento. Perfeito. Protege o essencial das disputas políticas do momento. Entendi. O sistema tem plano, transparência, calendário, regras para mudanças, mas voltando à minha primeira pergunta, e os imprevistos? E a enchente que não estava no mapa? É aí que entra o artigo 88, que fala dos créditos suplementares e especiais. Essa é a válvula de escape, a ferramenta de flexibilidade. Como funciona? Pensa assim, a prefeitura orçou X para a defesa civil, esperando um ano normal. Mas uma tempestade histórica atinge a cidade e os custos são 3 vezes maiores. O prefeito não pode simplesmente ignorar o orçamento. Ele precisa enviar um projeto de lei à Câmara, Pedindo mais dinheiro. pedindo a abertura de um crédito especial. E o ponto crucial, ele precisa mostrar de onde vai tirar esse dinheiro extra, talvez de um fundo de reserva ou adiando uma obra menos urgente. É uma flexibilidade controlada, não um cheque em branco. Então, o que tudo isso significa no final? Recapitulando, o que esses artigos da Lei Orgânica de Carlos Barbosa nos mostram é que o orçamento municipal é muito, mas muito mais que uma lista de contas a pagar. É um ecossistema complexo. Isso, um ecossistema. Com um plano de longo prazo, o PPA, um guia anual, a LDO, e um plano de ação detalhado, a LOA. Um ecossistema que funciona dentro de um calendário rígido, com regras claras, para garantir responsabilidade como os limites de gastos e para proteger o que é essencial como saúde e educação. E o que talvez seja a maior revelação de todas é um sistema com portas e janelas abertas para participação. O mecanismo da emenda popular transforma uma lei que poderia ser super árida numa ferramenta cívica poderosa. Sem dúvida. Conhecer essas regras muda a nossa relação com a política local. Ela deixa de ser algo distante que acontece em Brasília e passa a ser um processo tangível, aqui, na nossa rua, com regras que a gente pode usar para fiscalizar e principalmente para influenciar. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final, eu acho. A gente passou esse tempo todo analisando o processo, as engrenagens da máquina, mas a história de verdade não está nas engrenagens. Está nas escolhas. Está nas escolhas feitas por quem opera essa máquina.
As leis definem o como, mas é a comunidade, seja pelos seus representantes ou pela participação direta, que tem o poder de definir o que e o para quem. E essa é a grande virada de chave. Então, fica a provocação para quem nos ouve. Se hoje fosse possível usar o mecanismo da emenda popular, como previsto lá no artigo 87, qual questão na sua cidade seria tão prioritária a ponto de mobilizar vizinhos, amigos, para propor uma mudança real no orçamento? Um parque, um posto de saúde, um projeto cultural? Pensar nisso já é começar a exercer o poder que essa lei nos dá. O poder de decidir coletivamente o futuro que a gente quer.